A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando hoje o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema: O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Nesse trimestre estudaremos o livro histórico de Ruth e Esté e o comentarista desse trimestre é o pastor Sila Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia. Atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. A lição de hoje é a lição 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Lembrando que essa primeira lição é uma introdução, ok? Vamos falar da capa? Vemos ao fundo uma plantação de trigo. Inserido mais à frente um tecido vermelho. Aparentemente, pelo contexto, um manto vermelho. Em cima deste manto, uma coroa. De acordo com a Bíblia, o trigo representa fertilidade, caridade, amor e prosperidade, um símbolo do favor e da graça de Deus. Na Bíblia, o manto é frequentemente usado como um símbolo para representar vários conceitos e ensinamentos espirituais. O manto também é frequentemente associado à proteção e cobertura. O manto também significa identidade e autoridade. No Antigo Testamento, o manto era usado para distinguir o status ou a posição de uma pessoa. A coroa na Bíblia significa posição, perseverança, poder, prêmio. Representa a autoridade e a honra concedida aos reis e rainhas, bem como a coroação de monarcas e estrangeiros. A rainha Esté usou uma quando se casou com um rei, né, o rei persa. Mardoqueu, que junto com Esté salvou o povo judeu da destruição total, também recebeu uma coroa para usar quando eles venceram aquele maléfico Ramã. Então, o que podemos extrair nessa imagem para nós é que Deus é soberano na criação, na providência, na redenção e no julgamento. A autoridade e envolvimento de Deus nos assuntos humanos é bem evidente. Pode haver resistência, hesitação, recuo e ignorância ao longo do caminho, mas Cristo prevalecerá. O bem vencerá todo o mal. O governo de Deus terá a palavra final. Acima de tudo, o governo humano, o governo está nas mãos de Deus. O textuário vai nos dizer assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática vai nos dizer assim: Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A leitura bíblica e classe se encontra em Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 22, e Esté, do capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Objetivos da lição: apresentar o perfil de Ruth, a Moabita, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha, e refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. A introdução na revista nos diz assim: Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro a.C. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção,
humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu e descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fonte de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. A palavra-chave é mulheres. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide, esse novo slide que está aí do lado, estará disponível aí embaixo no link na descrição do vídeo, para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Subtópico 1. Uma moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, os moabitas eram um povo pagão hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano. Faz do impossível provável e do impossível possível quando cremos nele e tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Se você não entender quem são os moabitas em relação ao povo da aliança de Deus no Antigo Testamento, você não conseguirá compreender as conotações teológicas significativas quando as Escrituras os mencionam. Eles eram inimigos de Israel. No entanto, Deus os usou de várias maneiras para realizar seus planos divinos, incluindo a vinda do Messias por meio de Ruth. Os moabitas servem como um dos muitos exemplos na Escritura de como nosso grande Deus se move, não apenas através de indivíduos, mas também através de nações inteiras para fazer sua vontade. Ele é verdadeiramente Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os moabitas eram descendentes do sobrinho de Abraão, Ló, que foi removido de Sodoma junto com suas duas filhas antes da sua súbita destruição. Ló e suas filhas se tornaram moradores das cavernas imediatamente após aquela fuga. Acreditando que a destruição de fogo ardente de Sodoma e Gomorra provavelmente havia acontecido em todo o mundo, as duas jovens planejaram repovoar a terra. Ficaram bêbadas com seu pai e dormiram com ele para engravidar e continuar a linhagem familiar. Ambas tiveram filhos do seu pai. A irmã mais velha chamou seu bebê de Moabe, e ele se tornou o pai do povo moabita. Os moabitas eram uma nação pagã, o que significa que não adoravam nem serviam a Deus. Mas como todas as outras nações pagãs, os moabitas também eram politeístas. Durante grande parte da sua história, eram hostis a Israel. Sua proximidade provou ser uma ameaça contínua às fronteiras orientais de Israel e às práticas religiosas pagãs que eles seguiram tentavam os israelitas cometer idolatria. Ruth surge na história em uma tensão cultural. Casa-se fora do seu próprio povo, repudia a solidariedade de sua família, abandona sua identidade nacional e renuncia à sua filiação religiosa. Em toda a história bíblica de Israel, apenas Abraão se aproxima dessa radicalidade. Mas ele teve um chamado de Deus e também teve uma esposa. Ruth fica sozinha, viúva, sem apoio humano ou divino, até pelo menos ela jurar lealdade total, até a morte a Noemi e a seu povo, o povo de Deus. Subtópico 2. A família belemita.
A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Depois de alguns tempos na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de mais de 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Agora somos apresentados a um certo homem da cidade de Belém, em Judá. O fato de que se tratava de Belém, Judá, é explicado para nós porque havia outra cidade com o mesmo nome na terra de Zebulon. Belém significa casa do pão. Judá significa louvor. Grave isso. Então, este homem vivia na casa do pão, na terra do louvor. A história começa com uma fome nos dias em que os juízes governavam. Esta foi uma época em que o povo de Israel abandonou os caminhos de Deus e caiu em idolatria. Condições sociais horríveis e uma guerra civil desastrosa, como contado nos capítulos de Juízes imediatamente anteriores ao livro de Ruth. No entanto, quando essa fome surge, ele sai para ir para Moabe com sua família. Provavelmente a fome não tinha chegado a Moabe. E esse homem ouviu que havia comida lá. Assim, ele confia nessa notícia mais do que em Deus e deixa o país de Deus para ir buscar as bênçãos em terras estrangeiras. Moabe significa de um pai. Assim, essa família deixa a casa do pão, na terra de louvor, para partir de um pai e entrar no território de outra nação, de pessoas que não adoram o Senhor. Isso não foi sábio nem bom. No entanto, quantas vezes em tempos de dificuldade, o povo de Deus ainda hoje parece fazer a mesma coisa. Eles olham para o poder dos homens para salvá-los, em vez de descansar no bom lugar para onde o Senhor os trouxe. Poderíamos realmente aprender uma lição com isso. Agora, aprendemos que o nome do homem, o chefe dessa família, é Elimeleque. Elimeleque significa meu rei é Deus. Embora isso possa ter sido verdade, não parece que ele estava fazendo jus ao seu nome. Quando deixou a terra de seu rei e foi para a terra estrangeira de Moabe, o nome de sua esposa é Noemi, que significa delicada ou agradável, amigável. Ela certamente poderia ter sido uma mulher delicada, primeiro para os seus pais e agora para o seu marido. Se a família de Elimeleque esperava escapar da morte, mudando-se para Moabe, eles não tiveram sucesso. Ela os seguiu até lá, quando Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Não nos é dito do que ele morreu, mas parece provável que a fome os tenha seguido para leste até Moabe. O que eles temiam e procuravam fugir seguiu-os e os encontrou em uma terra estranha. Agora, Malom e Quilion atingiram a maioridade e chega a hora de se casarem. Vivendo em uma terra estrangeira, no entanto, eles se casam com esposas estrangeiras. Isso nunca foi algo que os israelitas foram encorajados a fazer. Sabemos que eles eram estritamente proibidos de se casarem com mulheres cananeias. Um israelita poderia até se casar com uma moabita, mas um moabita, o homem, não poderia se juntar ao carral de Israel, como vemos em Deuteronômio 23, versículo 3. Um amonita ou um moabita não entrará na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. Nenhum de seus descendentes entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. A palavra assembleia aqui é a palavra hebraica carral, que era a assembleia, reunião do povo de Israel. Isso foi verdade até a 10ª geração, o que é muito tempo. No entanto, essa palavra moabita é masculina e só se aplica aos homens. Essa proibição não é para as mulheres
mulheres moabitas. Assim, os descendentes de Ruth, Davi, embora não estivesse nem perto de 10 gerações dela, não apenas entrou na Assembleia, no carral do Senhor, mas tornou-se o governante deles sob o próprio Deus. No entanto, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Quilion se casa com uma mulher chamada Orfa. Orfa significa pescoço, nuca ou gazela. Uma gazela é um tipo de antílope, uma criatura rápida e bonita. Sem dúvida, a aparência de Orfa fez jus a seu nome. Malom se casa com uma mulher chamada Ruth. Ruth significa amizade ou beleza. Ruth definitivamente fez jus ao seu nome, como veremos a seguir. Era uma mulher bonita, não só na aparência, mas também no caráter. Não só isso, mas ela também se revelaria uma verdadeira amiga de fato. Após 10 anos de casamento, os 2 filhos de Noemi morrem de causas desconhecidas e ela decide que é hora de voltar para a sua terra natal, Israel. Apesar dos desafios que enfrentou, Noemi não perdeu a fé em Deus. Ela deve ter se agarrado às suas promessas durante esse tempo incerto e doloroso. Eventualmente, ela soube que a fome em Israel havia acabado e tomou a decisão de retornar à sua terra natal. Noemi encorajou suas noras a ficarem em Moabe e encontrarem novos maridos. Orfa concorda, mas Ruth se recusa a deixar seu lado com as palavras mais lindas que existem na Bíblia. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. É um versículo muito usado, muitas vezes, em casamento como voto, não é verdade? Mas aqui é entre sogra e nora. Essa decisão de Ruth acabaria de levá-la à história de amor entre ela e Boaz, um homem em Israel que mostrou bondade e compaixão por ela e Noemi. Dessa relação, a redenção e a restauração viriam para a linhagem familiar de Noemi. Subtópico 3: matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecer e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, e integrante da genealogia de Jesus. Honrar um casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Na providência de Deus, quando as mulheres voltaram para Judá, desejando sustentar sua sogra, Ruth saiu para os campos para recolher espigas caídas dos feixes de grãos que os colhedores eram obrigados a deixar para trás pela lei de Torá. Ruth casou-se com um nobre judeu chamado Boaz. De acordo com a lei, Boaz concordou em dedicar seu filho primogênito a levar o nome do ex-marido de Ruth, Malom, para que o seu nome da família não fosse cortado e esquecido. Ruth então deu à luz a um filho que se chamava Obed. O rei Davi, eventualmente Jesus, vieram através da linhagem familiar carregada por Ruth. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: Ruth era uma mulher moabita de família belemita que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Tópico 2: Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Subtópico 1: de Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu.
Seu nome hebraico era Radassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, Estara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. O livro do Antigo Testamento de Esté é único por ser um dos dois únicos livros da Bíblia nomeados para mulheres. O outro, é lógico, é Ruth. Esté nasceu em uma época em que Israel estava em cativeiro como consequência de sua desobediência a Deus. Quando os pais de Esté foram mortos, seu primo Mardoqueu a adotou como sua filha. Esté não era apenas uma mulher comum que vivia em uma terra estrangeira, mas fazia parte de uma raça minoritária tida em baixa estima. Tanto que, quando mais tarde foi escolhida para ser rainha, Mardoqueu aconselhou a manter em segredo a sua nacionalidade judaica. Deus nunca é mencionado pelo nome no livro de Esté, mas isso não significa que ele não esteja presente. A improvável escolha de uma jovem judia para se tornar rainha da Pérsia e ganhar uma influência com um rei poderoso é uma das muitas reviravoltas improváveis de uma história que agora, mais de 2000 anos depois, ainda é lembrada pelo povo judeu. E por trás de cada movimento dessa história, se olharmos com atenção, podemos discernir o Deus invisível fielmente em ação. Subtópico 2. De órfão a rainha. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, o mesmo não se podia dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. A Bíblia diz que, quando os justos se tornam numerosos, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Foi em um tempo como este que Esté e Mardoqueu viveram. O rei Assuero era absolutamente um rei perverso. Assim como Daniel, Esté foi obrigada a servir o rei. O que realmente aconteceu por trás das paredes do palácio da Pérsia, hein? Como observado no texto, depois que o rei Assuero manda embora sua antiga rainha, Vasti, por se recusar a comparecer ao seu banquete, ele fica cheio de desespero. Seus cortesãos, que consideram as mulheres facilmente substituíveis, tentam distraí-lo com ou procurar entre jovens virgens para ser a próxima consorte real. Não se engane, esse não era um concurso de beleza, era um decreto real. As moças foram retiradas à força de suas casas, sem nenhum consentimento. Órfã e criada por seu primo, a jovem Esté foi levada contra sua vontade, como uma bela virgem, para o harém do rei
persa Assuero. Lá ela foi forçada a se preparar por sua primeira noite com o rei, passando 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Na noite da sua união, Assuero amou Esté, acima de todas as outras mulheres, e fez dela a rainha do Império Persa. Esté substituiu a rainha Vasti, que havia sido banida porque havia se recusado a exibir sua beleza aos festeiros do rei. Esté pode ter se tornado ainda a rainha por causa de sua aparência, mas foi a liderança durante o momento de mudança para o povo que a marcou como uma heroína. Subtópico 3. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Esté é uma história de justiça. Começa com festas e termina com aniquilação. Ruth é uma história de misericórdia que começa com a morte e termina com um nascimento. Esté mostra as sementes que saem para as nações. Ruth mostra as nações sendo enxertadas em Israel. Essas duas histórias são um par, ou melhor, companheiras. Sua união, uma história da semente espalhada e da semente envolta à doçura, descreve uma concepção e nascimento do reino de Deus. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: Esté é a mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Suzã, capital do império, para se tornar rainha. Tópico 3: Mulheres de Deus como protagonistas da história. Subtópico 1, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. É importante olhar para trás e ver como Deus usou a vida das mulheres para mudar as nações. As mulheres ocupam vários papéis no Antigo e no Novo Testamento: juízes, profetas. Há muitos exemplos de mulheres na Bíblia que saíram das normas da sociedade e se tornaram líderes notáveis. Os livros de Ruth e Esté, com suas histórias de sofrimento, crise, triunfo, testemunho que não estamos presos nem desamparados em um destino global destrutivo. Com fé, ousadia, as duas mulheres tomaram os acontecimentos, né, pelas suas próprias mãos para garantir o futuro da aliança. Suas histórias brilham como exemplos do lado humano da responsabilidade da aliança e, portanto, também revelam o lado divino da proteção e da bênção. Subtópico 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre uma nora e a sogra. Noemi claramente se importava com as viúvas de seus filhos. Em Ruth 1,4 diz que depois que seu marido morreu, Noemi, seus filhos e suas esposas, Ruth e Orfa, viveram juntos em Moabe cerca de 10 anos. Depois de uma década juntos, eles ficariam compreensivelmente confortáveis e profundamente afeiçoados um pelo outro. Só consigo imaginar a amizade e a irmandade que viveram de anos juntos em ambientes tão próximos, provavelmente viajando, celebrando, conversando, participando de responsabilidades familiares cotidianas e compartilhando memórias juntos. Noemi, como sogra, deve ter sido uma mulher, alguém em se espelhar, uma mulher que elas queriam seguir e ser igual.
Agora, veja como é importante ainda. Nossos filhos, genros e noras precisam de nossas orações. Eles precisam saber que podem nos pedir orações e nós iremos ao Senhor em seu nome. Eles estão criando próximas gerações para servir ao Senhor e precisamos ser seus maiores líderes de torcida, guerreiros e de oração mais dedicados. Eles têm o grande trabalho e nós queremos que eles tenham sucesso. A melhor maneira de levar os outros a Deus é amá-los no reino. Ser o tipo de sogra, sogro, pessoa a qual os outros são atraídos. Então, quando eles estiverem prontos, você poderá levá-los amorosamente ao Salvador. Subtópico 3: Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência profundo e respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Com toda certeza, seu primo Mardoqueu, quando ele acolheu Esté como sua própria filha após a morte prematura de seus pais, à medida que o livro de Esté se desenrola, testemunhamos seu caráter e suas ações que demonstram sabedoria, compaixão, fé, coragem e esperança. As virtudes de Mardoqueu servem como um testemunho das lições atemporais que podemos aprender com sua notável história, que foram ensinadas, transmitidas a Esté. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a Bíblia apresenta mulheres como protagonista da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. A conclusão na revista está dizendo assim: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esté. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? O reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.